Para fazer a modelagem é necessário ter uma tábua. A tábua ela deve ser do mesmo tamanho do pé ou até maior, não pode ser menor. Então deve proteger a tábua, no meu caso um compensado. Eu protegi com a fita adesiva, porque a argila que vai ser usada para modelagem está molhada, e para evitar que a madeira absorva a água é importante fazer o isolamento com a fita. Então aqui eu pedi que a minha modelo colocasse o pé e com a caneta eu contornei. Então, eu fiz o desenho do pé para eu poder fazer a modelagem. Nesse caso, a modelagem do pé vai ser estável. É como se o pé estivesse apoiado na tábua. Apoiado. Não vai haver a necessidade de construir uma estrutura de arame. Mas, caso algum de vocês, como eu já falei na aula passada, queiram fazer o pé apenas a ponta dos dedos tocando no plano, é necessário construir uma estrutura de arame e talvez até madeira para poder ter o equilíbrio e sustentar a parte da argila que vai estar suspensa do plano, da base. Então, para isso, para quem queira fazer a modelagem do pé apenas a ponta dos dedos tocando na base, ou simplesmente como se o pé tivesse suspenso nesse sentido, vai haver necessidade de construir uma estrutura de arame. Para fazer a estrutura de arame, é preciso vocês fazerem o desenho do pé, uma folha de qualquer papel. Aqui eu fiz o desenho do pé da minha modelo. Onde vocês estão vendo essas linhas vermelhas é o arame. E onde eu circulei de alaranjado, de cor laranja, é onde esses arames devem ser fixos, amarrado ou fixado com alguma outra coisa, um fio, um barbante ou a fita crepe. Fazer estrutura a partir do desenho ajuda muito. Lembrando que, assim como a estrutura que foi feita para a mão, a estrutura do pé também deve ser menor para eu poder cortar o arame no tamanho certo. Eu fiz o seguinte: eu coloquei na direção do tamanho do desenho que eu fiz, avermelhado, deixei um pouco maior, tanto aqui na ponta quanto passando aqui, que é esse desconto por ser maior, é para eu poder enrolar tanto aqui e aqui. A sobra eu corto.
Marquei o tamanho que eu queria, faço uma dobra. Bom, eu não encontrei aqui na casa de material de construção um arame que seja mais grosso, e aí eu decidi usar o que eu tinha, um arame mais fino. No entanto, como vocês estão percebendo, é um arame que eu enrolei, é duplo. Fiz a estrutura de arame. Essa é a estrutura de arame. Observem que a estrutura ela é menor do que o desenho do pé. O desenho do pé é a marcação branca que vocês estão vendo, o limite. Então, se algum de vocês forem fazer o pé como se fosse uma bailarina, que o pé está suspenso, então vai posicionar os dedos, vai dobrar os dedos, inclinar o pé, a estrutura do pé, já curvo. Se quiser que toque apenas os dedos, o dedo que for tocar vai ficar mais ou menos assim, os demais suspensos. Só que para ter firmeza nessa parte alta do calcanhar é necessário criar uma outra estrutura. A outra estrutura, eu tenho aqui um pedaço de madeira, fiz um furo, fixei um pedaço de ferro e faço o seguinte: eu vou prender essa estrutura nesse ferro. Para fazer a modelagem do pé suspenso, pode ser feito dessa forma: um suporte de madeira, fiz um furo, anexei um pedaço de ferro, mas poderia também ser um pedaço de tábua fixo, para depois poder fixar a estrutura de arame, ou no pedaço do ferro, ou fixar a estrutura de arame no ferro, ou fixar no pedaço de madeira. Então, essa é uma estrutura de arame para um pé de bailarina, onde apenas os dois dedos maiores tocam na base. É preciso fixar a área do dedo maior que vai tocar,
e parte da estrutura é presa, nesse caso, por um pedaço de madeira ligado a um pedaço de ferro. Poderia-se fazer tudo de ferro? Claro que sim. Poderia fazer tudo de madeira? Sim. O importante é construir uma estrutura rígida para poder sustentar a camada de argila que vai ser coberta por cima dessa estrutura de arame. Uma outra possibilidade de fazer estrutura para o pé de bailarina é fixar algo, nesse caso um pedaço de madeira, está fixo na tábua, e fixei por meio de pregos e arame parte da estrutura do calcanhar, e aí temos esse resultado. Fixei a parte do dedo maior. Esse outro lado, para ter sustentação também, eu coloquei um prego para sustentar o peso da argila que vai ficar desse outro lado. O prego vai ficar aparentemente visível. E aí tem a visão da estrutura do pé de bailarina. Outra possibilidade de você poder modelar o pé é como eu já havia falado mais cedo. É como se o plano tivesse aqui, e ao invés do pé estar apoiado no plano, o pé está suspenso e parte da perna apoiada no plano. Para uma situação como essa, tenho aqui essa estrutura. É como se o pé tivesse nesse sentido aqui, suspenso. Eu fixei um pedaço de tábua aqui no meio, fixei a estrutura de arame, aqui está a estrutura de arame do dedo maior, em sequência até o menor, e essa parte aqui é onde se une a perna com o pé, tornozelo.